Olá a todos, bem-vindos ao nosso momento de estudo bíblico aqui na Melk de Fraiburgo. A partir dessa semana de novembro, estou iniciando uma série com 3 estudos bíblicos a respeito da vida de Jesus Cristo. Nosso tema é: em que mundo nasceu essa ou aquela criança, Jesus Cristo? Quero convidar vocês a nós refletirmos um pouquinho. Como é um estudo online, então eu não me atenho muito aos detalhes dos textos, mas sim faço um apanhado geral para ter um conhecimento um pouco mais profundo da Palavra de Deus para os nossos dias. Então o convite para você é de estar junto nesses 3 estudos bíblicos. Creio que será um pouco diferente, porque é um pouco mais assunto histórico, mas sempre vou incluir textos bíblicos onde nós vamos consultar para ter a direção sobre o assunto que nós vamos falar. Hoje nós vamos ler 2 textos, Mateus 2, 1 a 3 e Lucas 23, 1 a 5. E eu quero introduzir hoje o primeiro tema desses 3 momentos de estudo com esses 2 textos. Nós vamos ler. Vai estar na tela, se você quiser pausar o vídeo, também pode, para ler na sua versão, mas vai estar projetado na tela os textos os quais eu passo a fazer a leitura. O primeiro texto, Mateus 2, 1 a 3. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e vemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Segundo texto, nós vamos ler já o final da vida de Jesus, onde também aparecem aspectos históricos interessantes que nós vamos explorar. Lucas 23, 1 a 5. Então todo o conselho levou Jesus a Pilatos. Começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano e afirmando ser ele o próprio Cristo, o rei. Então Pilatos lhes perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: não vejo crime algum nesse homem. Mas eles insistiam. Ele provoca revolta em toda a Judeia com seus ensinamentos, começando pela Galileia e agora aqui em Jerusalém. Muito bem, com esses 2 textos, nós já temos assunto para horas de conversa. Mas eu quero me ater a poucos minutos hoje para tirar então levantar curiosidades, alguns aspectos históricos do tempo em que Jesus nasceu, do tempo em que Jesus viveu. Que mundo era esse dentro do qual essa criança Jesus nasce? O tema, obviamente, está linkado porque logo é Natal, logo é fim do ano e a gente celebra o nascimento de Jesus em nossas comunidades de fé. E às vezes nós não nos damos conta o quão difícil foi nascer aquela criança naquele mundo. O quão importante isso foi e o quanto isso revolucionou toda a história. Afinal de contas, são 2000 anos que se passam até nós hoje, e esse tempo todo causou muita diferença no mundo todo por causa de Jesus Cristo. E naquele momento também já fez muito efeito a estadia de Jesus neste mundo, né, durante aqueles anos de vida dele. O que nós vamos fazer aqui, basicamente, é o seguinte, meus queridos. É observar alguns pontos históricos, culturais, socioeconômicos, para a gente poder ter uma noção mais clara de como eram os tempos de Jesus e poder entender o quão significativo foi Jesus entrar dentro daquele mundo, dentro daquela realidade, e o que isso provoca para nós hoje ainda. Vamos sempre tentar refletir dessa maneira, ok? Então nós vamos lá para um primeiro aspecto que eu quero mencionar a respeito de todo o contexto histórico, cultural e também de território do ambiente israelita.
Nós vamos falar de Palestina a partir desse momento. Tá? Então, a Palestina, ou a Terra Prometida, ela é muito pequena até hoje. É um território muito curto. Se nós fôssemos comparar, então, com um estado brasileiro, por exemplo, não sei se alguém conhece Sergipe, mas Sergipe é o menor estado no Brasil, né? E se a gente comparar, a Palestina é um pouquinho menor do que Sergipe. Ou seja, a Palestina ela mede cerca de 220 quilômetros, né, de cima até embaixo, ou seja, norte a sul. E aí, nesse trajeto dentro da Palestina também a gente tem a curiosidade interessante, né? No tempo do recenseamento, onde nasce Jesus Cristo, os pais de Jesus, Maria e José, eles vão de Nazaré até Belém. Andam a pé cerca de 130 quilômetros. Um dado interessante também. Só para mencionar isto, em primeiro momento, o quanto é interessante notarmos esse aspecto, né? Um pequeno território, só que culturalmente, historicamente, humanamente falando, de grandes impérios, que nós vamos ver um pouquinho agora também, é fantástico todo o apanhado histórico que nós podemos tirar desse pequeno lugar. Em um segundo momento, a partir da Palestina, eu quero mencionar com vocês alguns pontos que estão na tela. A história ela é basicamente relacionada a essa terra que Deus prometeu a Israel. A Palestina ela fica no meio de grandes potências e cada uma por sua vez, uma atrás da outra, ela tem domínio sobre esta região, ou sobre esse território. E basicamente a nossa história, para entendermos os tempos de Jesus, ela começa com a saída do povo de Israel do Egito. Ou seja, lá no tempo de Moisés e quando eles conquistam essa terra. Só que no nosso momento hoje eu vou mencionar a partir dos 700 anos antes de Cristo. Então nós vamos ter uma noção de um apanhado um pouco histórico também. Mas só relembrando, a história de Israel ela começa basicamente com a escravidão no Egito, né? Depois ela passa por reinados próprios internos, mas em especial, um segundo momento onde essa terra é disputada de forma muito profunda é quando nós temos uma divisão dos dois reinos de Israel e de Judá, e também ali a Síria conquista o reino do norte de Israel. Mais tarde, um terceiro momento, a Babilônia leva todo o povo judeu ao exílio. Mais tarde, a Pérsia, com o rei Sírio, o imperador Sírio, concede liberdade novamente para os israelitas. E lá adiante, a Grécia impõe a cultura grega e os seus deuses sobre essa região também. E por fim, para entrarmos no tempo de Jesus, a cultura romana, ou o Império Romano, vence a Grécia, domina também esse território e encrava-se aí na história de Jesus profundamente a marca do Império Romano, principalmente sobre a Palestina, que é um corredor basicamente obrigatório para comércio, para várias questões políticas também daquela região. O que dá para perceber basicamente aqui? Que esse ambiente onde Jesus nasceu, durante décadas, séculos, para não dizer milênios, que também é possível dizer, sempre alvo de disputa de impérios, de domínios, de nações, e também sempre há a necessidade do povo de Israel, do povo de Deus, dos judeus, se afirmarem dentro desse território. Basicamente, os 5 momentos históricos que vão determinar o que vai ser o tempo em que Jesus nasce, aquele período que Jesus nasce, serão os assírios por volta de 650, aqui não é correta a data, é só mencionado aproximadamente, os babilônicos a partir de 600, os persas a partir de 530, os gregos a partir dos anos 300 e os romanos a partir dos anos 60 a.C., tudo isso. Esse período é bastante determinante para nós. Sempre lembrando o quão vasto esses impérios eles foram, né?
lembrando que a Palestina é bem curtinha, é um pequeno estado, né, comparado ao brasileiro, né, Sergipe, e os impérios eles eram muito vastos, né, principalmente o Império Assírio, muito grande, após a conquista de territórios. Depois os impérios babilônicos, persa e grego ampliaram um pouco esse domínio, que já era dos assírios, e mais tarde o Império Romano ele se estende desde aquela região até toda a Europa Central, Europa, né, Mar Mediterrâneo, Norte da África. Esses impérios, eles são determinantes para o que vai acontecer nos anos em que Jesus nasce. E não só que Jesus nasce, mas que ele vive e que ele morre. E a palavra, a Bíblia, ela nos conta alguns pequenos detalhes desse período e às vezes nós nos sentimos um pouco confusos. Do que está falando agora? Por que ele fala disso? Por que o evangelista tal fala desse assunto? Ou o que isso significa? Quem era esse imperador? Quem era esse governante? Por que ele está ali? Enfim, então várias coisas eu quero mencionar durante esses nossos poucos minutos de estudo bíblico. O fundamental é sempre nós olharmos para o seguinte: essas dominações desses impérios, desde os assírios em especial até os romanos, de forma maior assim, eles envolvem esse povo em guerras, o povo da Palestina, e aí logicamente os israelitas, os judeus, em guerras, e esses povos eles acabam sustentando e financiando os combates desses impérios ou fazendo parte de tudo que esses impérios acabam necessitando também. Tanto que vai aparecer nos contextos que Jesus faz o seu ministério, cobrança de impostos, injustiça social, vão aparecer várias confusões e dificuldades de compreender a política, as instituições ou até mesmo a religião. Coisa que já vem lá desde o final do período dos reis de Israel. Que eu menciono agora, Salomão, Davi e também Saul, aqueles três primeiros reis, né? Saul, Davi e Salomão. Logo após aquele período, há muita confusão nessa região e ela se estende até os dias de hoje, mas nós estamos falando sobre o tempo de Jesus Cristo e é uma confusão total aquele território. No tempo de Jesus há muita confusão política, religiosa, social. E Jesus entra para esse ambiente para trazer a palavra de Deus, o anúncio do reino de Deus, trazer o evangelho, fazer a sua obra de salvação, de redenção à humanidade. Vamos falar um pouquinho ainda sobre o território da Palestina ou dessa região onde Jesus nasce. E nós podemos perceber que essa região, historicamente, ela é dividida basicamente em 5 grandes regiões, mas 3 são bem importantes para o contexto bíblico, o contexto de Jesus, o contexto onde Jesus viveu, fez seu ministério e trabalhou. A primeira região é a Galileia, bem ao norte, onde Jesus, muitos dos relatos bíblicos, ou a maioria dos relatos bíblicos, se passam por aquela região. Né? Você vai ter muitos encontros de Jesus com discípulos lá, você vai ter curas, milagres, você vai encontrar nos evangelhos descrito várias vezes a travessia do mar na Galileia por Jesus e seus discípulos, onde em cima, ou sobre esse lago, também conhecido como o Lago de Tiberíades, acontece a tempestade, acontecem vários eventos importantes do ministério de Jesus com os discípulos, de ensino, de estar com eles, né, apontando para Ele como Senhor e Salvador. Ao redor desse lago, né, nós vamos ter as multiplicações dos pães e peixes, os ensinos do Sermão do Monte, nós vamos ter anúncios proféticos de Jesus, enfim, várias coisas. Então isso é bem importante, e lembrando que essa região natural de Jesus Cristo, de Nazaré, né, ali perto do mar da Galileia. Então, por isso que Jesus é chamado de Galileu, por causa dessa região, desse pequeno lugar, ou né, digamos que assim, é um estado, né, um pequeno estado, onde Jesus é natural. O Galileu é dessa região. Então nós temos que lembrar disso. Isso é ao norte. E aí nós temos ao meio, ou no centro dessa região, onde Jesus faz seu ministério, onde é a região dos israelitas, é a chamada Samaria.
Ela tem um destaque bem importante, a sua capital é Samaria também, mas a cidade mais importante é Cesareia, que é já no mar Mediterrâneo. É um importante porto, bem estruturado, e é a cidade onde mora um personagem importante que é mencionado nesses textos que eu li hoje, mas que faz parte da história de Jesus Cristo de forma muito importante, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos morava na cidade de Cesareia, ou seja, na região da Samaria. E também na região da Samaria, onde Jesus tem aquela famosa conversa com a mulher samaritana, onde ele tem contato com os samaritanos, ou seja, esse território, naturalmente, Jesus ele vai ter que passar por ele muitas vezes durante a vida dele. Desde os primeiros dias de vida, Jesus sempre passou, quer com sua família, quer sozinho, quer com os discípulos, ele passou por essa região. Por isso existem os relatos bíblicos de Jesus passando por essa região. Então, o que a gente percebe é que muitas vezes, quando os judeus passavam por essa região, que é uma região de cultura adversária ao judaísmo, eles evitavam contato com essas pessoas. Mas Jesus fazia contato, ele evangelizava, ele falava do amor de Deus. E é muito importante esse território, muito central dentro do contexto bíblico. Acontecem várias situações onde Jesus onde nos descreve nos evangelhos que Jesus está nessa região. E ao sul, então, a região maior do ambiente judaico daquela época, que é a Judéia. Esse ambiente nós temos que mencionar porque ali acontecem os últimos dias de Jesus em especial. Tá? Os primeiros dias de Jesus também, quando ele é apresentado no templo em Jerusalém, na sua infância, juventude, mas seu ministério final é em Jerusalém. A Judéia, capital, é Jerusalém. É uma cidade muito importante naquela época e, obviamente, nós temos que lembrar aqui que o ministério de Jesus tem o seu aspecto final aqui com a morte, né, ressurreição e o início da igreja. Mas este é um outro capítulo. Importante é lembrar, fazer menção a esse território. São aspectos que talvez a princípio não nos chamam muita atenção. Mas só quando você começa a pensar como é que era esse contexto, esse território, ali havia muitos conflitos socioeconômicos, sociais, também dá para perceber também o tipo de população que mora nessa região. Então, como esse ambiente influenciou o ministério de Jesus e qual a importância também de Jesus estar nesse ambiente, né, obviamente, que está dominado pelo Império Romano. Para a gente entender um pouquinho melhor ainda, eu preciso mencionar, eu estou fazendo um resumão aqui de história, assim, é quase só uns pontinhos, umas pinceladas sobre esse período histórico, mas eu preciso mencionar Herodes, o Grande, que é do texto de Mateus que nós lemos, também a gente encontra isso em Lucas descrito. Herodes o Grande é um indivíduo muito importante porque ele foi um governante de toda aquela região, um pouco mais vasta desses primeiros mapas que eu mencionei. E ele, o governador dessa região, de toda a Judéia, de toda a Palestina daquele período, ele foi um personagem importantíssimo para o templo, para a formulação do ambiente de Jerusalém também, né? Nós vamos ter Herodes o Grande fazendo reformas e ampliando o templo, o lugar onde Jesus vai, por exemplo, passar muitas vezes, a gente lembra de algumas histórias, ele como adolescente aos 12 anos no templo, junto com os mestres, ele expulsando os mercadores do templo já no final do seu ministério, ele entrando no Sinédrio, todos os ambientes em Jerusalém que Jesus entra são parte do período em que Herodes o Grande governou e reformou e construiu. E por interessantíssimo que seja, Herodes o Grande, ele é aquele que manda matar perseguir, né? Ao ponto de Jesus, quando é recém-nascido, os pais precisam fugir para o Egito. A morte de Herodes o Grande, ela acontece por volta de 4 a.C.
Ou seja, aí a gente já percebe uma datação interessante, porque Jesus não nasceu no ano 0, no ano 1, na era cristã, mas ele nasceu antes. Então a gente tem ali uma datação histórica um pouco confusa, muitas vezes, tá? Então nós temos que lembrar disso também. Mas esse Herodes, ele vai falecer, morrer, e aí os filhos dele assumem essa região. Por isso que nós temos esse mapa destacado com várias cores, onde cada um dos filhos dele acaba assumindo uma região. E vira uma grande bagunça. Aqui não vou entrar nos detalhes, mas essa região, ela é dominada agora, essa região provincial, ela é dominada por vários indivíduos, e esses, às vezes, eles acabam sendo mencionados também como Herodes, mas também os nomes originais deles aparecem, alguns na própria Bíblia também. Esses eu não vou entrar no detalhe hoje, mas Herodes é importantíssimo mencionar. Para a gente entender esse contexto, é sempre importante mencionar que os romanos eles mantinham o seu domínio, o Império Romano mantinha o seu domínio sobre regiões que eram denominadas de províncias, e sobre essas regiões eles colocavam governantes para governar, né, governadores, prefeitos ou cônsuls, e eles, a partir dessas situações de governo de provinciais, eram arrecadados os impostos. E por isso também se faziam os recenseamentos. Por exemplo, quando Jesus nasce, os pais de Jesus vão para a cidade natal fazer parte de um recenseamento, ou seja, da contagem da população. Qual é a estratégia romana atrás disso? É que eles saibam o que está sendo cobrado de impostos corresponde à população do seu império, à população de uma determinada província. Por isso o recenseamento é importante saber quantas pessoas vivem para controlar a entrada e a saída de recursos do império. E, né, digamos que a população estivesse gigantesca, mas a contribuição, os impostos seriam baixíssimos, já iriam aumentar aí a cobrança em relação disso, né, botar mais cobradores, enfim. Tanto que Jesus, toda hora ele se encontra com cobradores de impostos. O relacionamento de Jesus com as pessoas dentro do ambiente da Galileia, da Judéia, em especial dos relatos bíblicos, sempre tem algum cobrador de impostos no meio dessa história. Por quê? São pessoas a serviço do Império Romano. Podem ser judeus, em especial eram judeus nessa situação, nesse território, e eles cobram impostos. Só que eles também se aproveitam disso. Aqui não coloco o dado disso, mas chega a ser absurdo que mais de 40% da produção do ganho das pessoas era para impostos e mais 16%, se eu não estiver agora enganado, ainda eram cobrados para a manutenção do templo. Então as pessoas passavam muito mal. Mais da metade do que elas ganhavam era gerado impostos sobre isso. Então é um ambiente terrível, economicamente, socialmente, que leva à pobreza. Isso nós vamos ver um pouquinho no próximo estudo, porque hoje não daria tempo, obviamente. E aí também é importante mencionar a Palestina no tempo de Herodes, ou no tempo de Jesus Cristo, né? Eles criam um ambiente confuso. Como eu mencionei, os filhos de Herodes acabam entrando nessa região, se tornam governadores sobre isso, e vira uma região de muita confusão. Toda aquela região também, isso a gente também percebe nos evangelhos, e por isso às vezes é difícil de entender algumas menções. De repente Jesus está mais ao norte, lá na Galileia, e mencionado um tipo de governante. Mais ao sul, na Judéia, ou ali perto do Mar Morto, um outro governante. Por exemplo, a Bereia é mencionado alguma vez, Decápolis é mencionado. São governantes diferentes durante a vida de Jesus. Alguns, talvez, princípios a gente tem que sempre mencionar só por cima aqui por causa do tempo que eu tenho aqui. Mas é importante mencionar agora o seguinte, que é mais já destacado no final da vida de Jesus, é a questão de que, como era uma bagunça, o Império Romano colocou uma espécie de procurador, também pode ser traduzido como prefeito, sobre algumas regiões. E existia uma região que era administrada por um prefeito ou um procurador, que é a região que vai desde Cesareia, que eu mencionei, onde morava Pôncio Pilatos, até no sul da Judéia. Toda essa região também é conhecida na Bíblia como Idumeia, Judéia, Samaria, toda essa região que no mapinha que eu coloco aí atrás,
a gente vê em azul, né? É uma grande região onde o Império Romano já não tinha muito interesse, mas ele mantinha isso sob domínio, era uma região complicada, e ali a gente encontra a situação onde Pôncio Pilatos, que é, se eu não estiver enganado, o quarto governante dessa região, após a morte de Herodes, que toma conta disso. Por isso que aparece. Não aparece o governador ou o imperador, mas aparece Pôncio Pilatos. É interessante perceber como algumas figuras, alguns tipos de personagens políticos nessa situação, eles às vezes não são muito bem compreendidos pelas pessoas. Tá? Então, qual é a função do Pôncio Pilatos? Basicamente é administrar ali. E Pôncio Pilatos ele ia para Jerusalém por eventualidades de festas importantes do calendário judaico também. E a função maior, ou digamos assim, em especial de Pôncio Pilatos, era cuidar da segurança desse ambiente, dessa região, da segurança da população. Até porque ele tinha que administrar o relacionamento entre Império Romano e entre a província, ou a região provincial onde ele está, judaica. Ou seja, esse relacionamento entre romanos e judeus se dava por meio de Pôncio Pilatos. Ou seja, é um sistema político muito complexo, muito confuso, difícil de entender e uma bomba relógio. Constantemente há conflitos, há dificuldades, há problemas para ser resolvido. Nada fácil ser um procurador, um prefeito dessa região. Né? E aí eu também quero hoje ainda mencionar um aspecto que eu acho muito importante e que às vezes não nos damos conta da importância que ele tem, que é o aspecto do sinédrio. Na Palestina ou nessa região toda, nós temos o ambiente judeu, e isso inclusive vai sair da região da Idumeia, da região onde o Pôncio Pilatos é governante. O sinédrio, que é a entidade máxima sobre o povo judeu, é uma espécie de senado, que é composto por 71 membros, e o comandante maior é o sumo sacerdote. Esse órgão ele é responsável pela aplicação e o cumprimento das leis judaicas sobre aquela região. Não só o ambiente político romano tem que ser obedecido, tem que ser vivido, mas o ambiente judaico também tem que ser vivido. É uma província que está sob o domínio romano, obedece-se à lei romana, mas é um ambiente que também é governado pela lei judaica. Veja que confusão é isso. É como se nós, no Brasil, tivéssemos uma segunda instância legal sobre nós ainda, além das leis da nossa Constituição. Isso é bastante interessante. E nesse contexto político, né, se desgastava, vamos dizer assim, todas as possibilidades de vida boa, de vida feliz. Né? Era uma turbulência constante. Ora com a realidade religiosa judaica, ora com a realidade romana. E aí dentro desse contexto também do sinédrio, do governo judaico naquela região, nós vamos encontrar dentro do sinédrio e dentro da formatação dos líderes de Israel que estão representados ali, partidos políticos que Jesus confronta toda hora, que são saduceus, fariseus, essênios, zelotas, os zelotes, e que lutavam pelo domínio, pelo controle da região ou do ambiente político-religioso judaico. E Jesus bate de frente com essas pessoas, principalmente os saduceus e, em grande medida, mais os fariseus, porque nós vamos ter aí um confronto direto de Jesus mencionando eles como hipócritas, pessoas que acabam se aproveitando de todo aquele ambiente, são verdadeiras víboras, pessoas sagazes, politicamente muito espertas, envolvidas em tramas para
poder, né? Até existem relatos extrabíblicos do grande poder do sumo sacerdote, inclusive às vezes promovendo algum tipo até de extorsão social para enriquecimento dele e dos seus filhos, né? E isso é algo que Jesus combate de forma muito violenta. Então a gente já pode imaginar o que vai acontecer aqui. Jesus ele vai ter um confronto muito grande com essas pessoas. Então, o que nós podemos resumir? Hoje eu vou ficar com apenas isso, né? São aí já 30 minutos agora tentando relatar um pouquinho do contexto histórico-cultural daquele ambiente onde Jesus nasceu, onde aquela criança que veio nos salvar nasceu. Jesus ele se tornou uma grande ameaça, mas uma grande baita ameaça a esse sistema político, a esse sistema religioso, a esse sistema social no qual ele vive. É por isso que ele vai parar na cruz. Não é só pelo movimento meramente judaico, pela rejeição mera de Jesus, não. Obviamente, o ponto mais importante por que Jesus vai parar na cruz é por causa da razão de pecado do ser humano, por nós sermos pecadores e necessitarmos de um Salvador. Mas a razão de Jesus se tornar um problema e ser condenado de forma injusta, uma das condenações históricas mais injustas que já teve, ele é um grande problema político. Porque de repente ele está lidando com as pessoas humildes, com essas pessoas que estão dilaceradas pelo sistema econômico-político romano, mas pelo sistema econômico, religioso, social judaico. Jesus ele afronta esse sistema. Ele começa a criar um levante, uma espécie de partido, se a gente pudesse dizer assim, que vai querer ir contra todo esse sistema, que vai querer ter justiça social, que vai querer ter realmente dignidade. E aí, obviamente, os poderosos são confrontados. Jesus nasce num ambiente onde confrontar poderosos significa perder a vida. Para nós hoje, finalizando, que reflexões a gente poderia dizer para que mundo Jesus nasceu? Para que realidade social, econômica e religiosa Jesus nasceu? Nós vivemos num mundo confuso, cheio de conflitos, uma religião confusa, um ambiente político, religioso, social, econômico e espiritual tão tremendamente confuso como naquela época. Não mais sob o domínio de um império, mas continuando sobre o imperialismo do pecado, da destruição humana sobre os outros. Jesus ele nasce num ambiente socioeconômico, político e religioso dominado pelo pecado. Ele nasce para que eu e você tenhamos a possibilidade de estarmos livres desse domínio e estarmos livres daqueles que nos aprisionam e não nos dão a vida. Não podemos aqui entrar no desejo judaico que era de, aqui na Terra, se livrar desse domínio cruel contra o ser humano. Mas nós podemos entrar nessa liberdade já com esperança, porque ela nos é garantia eterna. Uma liberdade onde não haverá mais o domínio do ser humano sobre o ser humano. Jesus nasce para dizer: eu tenho vida para dar. Eu tenho esperança para dar. Eu tenho amor para distribuir e amor para ensinar a ser distribuído. Só que isso confronta o mundo. Confrontou naquele período, desde o dia que Jesus nasceu até o dia que ele morreu, e ainda em nossos dias. Jesus é um confronto para o sistema mundial, porque ele não propõe a aceitação dessa realidade total destrutiva que o ser humano vive. Ele propõe uma vida com plenitude, uma vida de respeito, uma vida de integridade entre as pessoas, onde o amor a Deus está em primeiro lugar e o amor ao próximo está em segundo lugar. E nesse ambiente onde Jesus nasce, nenhum dos dois era possível. Mas Jesus propõe isso. Se nós propormos isso ainda hoje no nosso mundo, nós vamos ser desafiados e teremos conflito. Mas esse é o nosso objetivo também, ao entendermos o Evangelho, ao caminharmos com Jesus. Mas eu quero ficar por aqui, quero te convidar a semana que vem a continuarmos esse tema,
porque ele não encerrou agora hoje aqui, eu apenas dei um pause. Semana que vem eu continuo para entrar em aspectos um pouco mais profundos do tempo de Jesus, relacionados a isso tudo que já nós falamos, para entender o porquê Jesus foi tão importante, o quanto ele conflitou aquela situação em que ele nasce. Uma abençoada semana, até quinta-feira que vem.